Então, irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 8. Lembrando a vocês que estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos, desde o começo do ano, já estamos no mês 9, estamos o ano inteirinho meditando nessa carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho o costume de pegar uma carta por ano e trabalhar em cima dela, parte por parte, para que vocês cresçam no conhecimento do Evangelho. O Evangelho é uma coisa que eu vou aprendendo por partes, é como um quebra-cabeça, não é que as partes do quebra-cabeça estão todas desorganizadas. Então eu pego ali o centro do quebra-cabeça e começo a encontrar uma parte grudando na outra, encontrar as partes certas, até que o quebra-cabeça ele me mostra uma imagem e eu consigo formá-lo e ter uma imagem real do quebra-cabeça. Assim é o Evangelho, o centro do quebra-cabeça no Evangelho é Jesus Cristo, que ele fez na cruz. É a primeira peça. Agora eu preciso trabalhar em volta, encontrando as verdades, encaixando ali. A cruz é o centro, a morte dele é o centro. E eu vou encontrando as partes, encaixando em Jesus Cristo, e eu vou entendendo a beleza do Evangelho. O que é Evangelho? Eu entendo que Evangelho não é Velho Testamento, nós não estamos debaixo de lei. Eu entendo que na cruz, Cristo eliminou a velha aliança, o fim da lei é Cristo. O judaísmo, para nós, acabou na cruz do Calvário. Eu entendo que toda aquela história do judaísmo, do povo judeu na velha aliança, foi muito bonita, Deus fez coisas lindas, maravilhosas. Mas não é o Evangelho não existia no Velho Testamento. O Evangelho existia em algumas promessas. Isaías 53, Jesus ia morrer na cruz. Deus prometeu a Abraão que as famílias todas da terra seriam abençoadas. Mas Abraão não soube como isso ia acontecer, porque ele morreu e não viu isso acontecer. Então nós vemos alguns índices que mostravam ali, não índices, versos que apontavam para o Cristo da cruz que viria. Mas ali não é o Evangelho. Quando Cristo vem, ele cumpre a lei, ele cumpriu o Velho Testamento. Tudo que se referia a ele na cruz, ele cumpriu na cruz. A velha aliança era baseada em sangue de animais. Quando ele vai para a cruz, ele derrama o sangue dele e ele estabelece um novo testamento. Quando é que vamos acreditar nisso, gente? Quando é que vamos acreditar que nós estamos no Novo Testamento? O Evangelho não é Velho Testamento, o Evangelho não é guardar a lei de Moisés, o Evangelho não é praticar as festas judaicas, festas de primícias. O Evangelho não tem castiçal, não tem símbolos de judaísmo, não tem templo de Salomão, que é uma farsa, não tem essas coisas. Evangelho não tem campanha, não tem os votos do Velho Testamento, não tem os sacrifícios do Velho Testamento. Tudo isso acabou na cruz. E quando Cristo está ali na cruz, ele diz o quê? Está consumado. E aquele véu que separava os santos dos santos das demais partes do santuário se rasgou de alto a baixo. No Velho Testamento, o povo não tinha um acesso direto aos santos dos santos. Ele dependia de um sacerdote, tinha um intermediário. Então ele vinha fazer uma oferta, ele não podia ofertar direto a Deus, tinha que entregar na mão do sacerdote e ele ia lá diante de Deus fazer a oferta deste pecador. Então qual era a visão de Deus do povo do Velho Testamento? Um Deus oculto, um Deus dentro de um lugar chamado Santos dos Santos, que era rigoroso, que mandava matar, que trazia maldição se o povo desobedecia, que cobrava muito do povo, exigia muito e não dava nada para o povo. Então a visão do Deus do Velho Testamento, entenda isso. Olha para lá. Deus pôs na lei, não matarás. Não foi que Deus pôs na lei isso? Por que quando ele invadiu uma nação, ele mandava matar velho, criança, mandava matar todo mundo? Se na própria lei dele não matarás. Então eu quero que você entenda que a compreensão de Deus do Velho Testamento é bem diferente da nova aliança. Que Cristo veio revelar uma nova visão de Deus. Na velha aliança mandava-se apedrejar. Na velha aliança mandava-se apedrejar. Se o homem ou mulher fosse pego em flagrante adultério, ia fazer o quê?
ia morrer apedrejado. Não estava isso na lei? Não tinha pena de morte na lei? Tinha ou não tinha? Vocês estão entendendo a diferença? Então, a igreja hoje fica naqueles textos do Velho Testamento. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque a maior parte das pregações, desculpa eu dizer isso, que a gente vê as pregações na mídia, nos falsos pregadores, é só Velho Testamento. Porque eles cobram voto das pessoas. Não tem voto na Nova Aliança. O voto é que nem promessa católica. Deus me dá uma coisa, eu vou pagar ela com outra. É a barganha. Não existe isso no Novo Testamento. Os sacrifícios. Por que a igreja prega sacrifícios? Se o verdadeiro sacrifício acabou na cruz, Cristo eliminou, não existe mais sacrifício. Mostra no Novo Testamento alguma vez Paulo dizendo que eu tenho que sacrificar alguma coisa. Então a gente vê o falso evangelho, o pessoal com a Bíblia na mão, levando o povo ao judaísmo, levando o povo à escravidão. E quem está em lugares assim é infeliz, não tem paz. A visão que eles têm de Deus, desculpa me estender nisso aqui. A visão que eles têm de Deus é um Deus do castigo, um Deus que põe lepra, um Deus que entrega na mão do diabo, um Deus que cobra muito, o Deus da maldição, o Deus que me pede muito, me pede além do que eu posso dar, que me cobra dia e noite e dia. É um Deus sisudo com cara amarrada, apontando o dedo e me cobrando. Essa é a visão. Quem está na velha aliança é uma pessoa desassossegada, tem sonho de medo, vive em aflição, tem desarmonia dentro de casa, briga, tem discórdia, porque a velha aliança traz esses problemas para a cabeça da pessoa. E tem uma visão de um Deus que mata e pesa a mão o tempo todo. Na nova aliança, nós temos uma visão de Jesus que na cruz disse, aqueles que estavam afrontando ele, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós temos a visão do perdão, da graça de Deus, da misericórdia. Totalmente diferente. Para você ver como a morte de Cristo na cruz mudou todas as coisas. Então, se eu não entender isso, eu tenho uma fé mesclada. Uma hora o pregador vem e fala assim, Deus te ama, Deus quer te abençoar. Aí na semana seguinte, olha, Deus vai pesar a mão, você está debaixo de maldição porque não deu o dízimo. Aí ele vem na outra semana, Deus é amor, Deus te ama. Aí na outra, olha a mão de Deus vai pesar sobre você se você não vier na vigília. Então a cabeça de uma pessoa é assim, uma hora ela acha que Deus é bom. No outro culto Deus vai ferrar ela. No outro culto Deus ama ela. No outro vai pôr doença nela. Imagine como está a mente dessas pessoas que não souberam dividir velho para cá e novo para cá. Eles estão em conflito. Por isso que se você chegar para eles e perguntar a respeito da salvação, eles nem sabem se são salvos. Eles estão com medo, estão com dúvida. Está claro isso na tua mente? Hoje eu viajei aqui, né? Mas vamos lá. Romanos, capítulo de número 8. Nós estamos naqueles versos 35 a 39, nós já lemos isso a semana passada e vamos repeti-los hoje. Versos 35, Paulo está fazendo uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele mostra coisas que nós passamos aqui nessa vida. Olha, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou espada? Então são coisas que nós enfrentamos aqui. Aqui nessa vida, você não vai ter uma vida assim, ó. Eu não vou ter nenhum problema, eu nunca vou ficar doente, nunca vai me faltar nada. Não, nós estamos vivendo num mundo corrompido, numa política corrompida, num sistema estragado pelo pecado, entre seres humanos mentirosos e corrompidos. Então, mesmo eu sendo um cristão, eu vou passar por essas coisas, porque eu vivo numa sociedade que produz estas coisas. Produz o que lá? Tribulação, angústia, perseguição, fome. Olha, me desculpe. Ontem deixei o carro no hipermercado Bergamini, que quem não conhece tem um hipermercado grande, eu fui até a avenida a pé. Eu fiquei ali com um nó no estômago. Então você sai do mercado, tem um corredor com uma cobertura assim, você vai até a rua. Quando eu cheguei na metade da rua, tinha uma mãe desse tamanhinho, e um menino pequeno sentado ali no chão com um carrinho que faltava uma rodinha brincando. E quando eu olhei aquilo, me veio o quadro desse mundo corrompido, da fome que as pessoas passam,
do sofrimento do ser humano, dessa gente pobre que na conjuntura atual está passando fome, passando muita fome, não é? Então, quando eu passei perto, eu não tinha nenhum dinheiro para dar ali, e me estendeu a mão, eu vi aquele menino ali, lembrei da minha netinha recém-nascida, eu vi aquela mãe que não tinha uma estatura boa, porque falta de alimentação, a pessoa não cresce. E eu saí dali com um nó no estômago. Aí eu fui lá na farmácia e voltei, eu falei, eu vou dar um dinheiro para ela. Na volta, eu vou passar no banco, vou tirar. Entende? Então, meus irmãos, o quadro... Aí, ó, por que eu estou falando isso? O quadro da fome, eu passei ali um mal-estar de ver aquele menino daquele jeito, sentado ali naquele vento frio, uma mãe mal alimentada, uma cara oprimida, triste, passando fome. Quando a gente fala passar fome, se você nunca passou, mas tem muita gente, até cristão, que passa fome. Está dentro de igrejas grandes que prega prosperidade. Prosperidade só para o líder, não para eles. Mas vamos lá. Então essas coisas aqui, ó, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, são coisas que nós passamos nessa vida. Mas essas coisas têm poder para nos separar do amor de Deus? Não. Aí ele continua. Pula o verso 36. Vamos lá. 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Agora a tônica é isso aqui, ó. Aonde está o amor de Deus? O amor de Deus que está num lugar. Qual lugar? E Paulo fala, em Cristo. O amor de Deus, olha, o amor de Deus está no mundo. Eu vou te falar uma coisa, não. Deus não ama esse mundo perverso. No mundo perverso está a misericórdia de Deus. Deus, na sua misericórdia, está ajudando muita gente, libertando muita gente, vendo os sofredores, vendo aqueles malignos, corruptores, que são a causa dessas pessoas sofredoras. Então Deus executa a misericórdia dele, mas o amor de Deus, ele está num lugar que nós vamos falar hoje, em Cristo Jesus. Então na semana passada nós falamos, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Explicamos que fomos comprados pelo sangue da cruz, somos dele para sempre, e nada e ninguém, nenhuma força, nem poder, nem sofrimento, nem altura, nem poderes, nem outros seres, nem demônios, nem diabo, nada poderá separar-nos do amor de Cristo. Agora hoje vamos falar, esse amor de Cristo que está onde? Em Cristo. Então se você procurar na Nova Aliança essa palavra em Cristo, deixa eu citar aqui um exemplo para vocês, uma ilustração. Eu trabalhei 25 anos naquele banco Banespa, quando eu era bem jovem, né? Eu já tinha trabalhado em alguns lugares. Eu prestei um concurso público e entrei lá e lá fiquei até o fim. Fiquei 25 anos lá. E passei por diversos setores, né? Mas eu trabalhei num daqueles setores nesse período que era a tesouraria do banco. Então, todo o movimento financeiro que entrava e passava pela agência, os depósitos, as coisas todas, no fim do dia era contado, entrava na contabilidade e era recolhido no lugar subterrâneo, que era o subsolo ali, num cofre forte. Era um cofre que tinha uns 2,5 metros, só a porta, ou 3, uma tampa redonda. E quantas vezes eu passei por ali, eu olhava a espessura da parede e da tampa do cofre. Eram uns 2 palmos de aço luzente. A porta dele era que nem né, o timoneiro pega lá e vai no barco. A porta dele era que nem aquela direção de barco, redonda, e saía várias travas assim, que quando aquilo era fechado, aquelas travas faziam assim, ó, tchum, travava de um jeito. Né? Quantos anos eu passei por ali, com aquele montante de dinheiro, aquela coisa toda, e observava a segurança daquele cofre forte. O que era posto ali? Depois que aquelas portas eram fechadas, era indestrutível, nada penetrava ali dentro. Poderia vir com uma britadeira, você vê os filmes, né? Eles põem lá uma bananinha assim de dinamite, aquela porta, a bananinha de dinamite destrói o prédio todo, mas ali isso não ia acontecer.
que era quase 2 palmos de aço. E quando aquelas portas se fechavam, não tinha como entrar ali, gente. Não adiantava vir um ladrão tentar bater, aquilo se tornava uma coisa impenetrável. E ali dentro, eu vi quantidade de dinheiro que daria para encher isso aqui, ó. Você acredita nisso? Não é aquele monte de notas, aquele turbilhão. Só quem trabalhava e tinha acesso ali à senha, como eu, poderia ver isso aí. Então eu fiquei pensando, olha, aquilo que estava guardado ali dentro era uma gigantesca fortuna. Os ricos que tinham objetos de valores, joias, entravam numa parte ali, que tinha todas aquelas gavetinhas e faziam os seus depósitos das suas riquezas lá, impenetrável, não tinha como roubar aquilo ali. Impenetrável. Quando você lê essa palavra em Cristo, o que significa isso? É como se Deus, você tem que entender, eu vou falar de uma forma bem simples, é como se Deus tivesse um grande cofre forte, chamado em Cristo. E ali dentro, é impenetrável, nada chega ali para tentar tirar ou acrescentar qualquer coisa que está ali dentro. Então você vai encontrar várias expressões que só o apóstolo Paulo viu. Se você for lá para Pedro, Pedro não falou nada em Cristo. João não falou nada em Cristo. Tiago, que são os escritores das demais cartas, não falou nada. Judas não falou nada de Cristo. Admira-me que Tiago não falou nada da obra da cruz. Ele só pregou judaísmo, lei, peso, língua, maldição, pecado, mas não falou nada do que era estar em Cristo. Agora, Paulo teve essa visão. Então, imagine quando Paulo falava assim, ó, em Cristo, Paulo imaginava, só para se tornar fácil a compreensão, grande cofre forte. Paulo não viu o cofre que eu vi. No tempo dele, duvido que tinha alguma coisa assim. Um grande cofre forte de Deus chamado em Cristo, e Deus pôs ali dentro todas as coisas. E quem é salvo, ele também pôs ali. E ele tranca aquela porta. E não tem nada que possa penetrar naquele lugar tão poderoso. Só Deus tem o segredo. E só Deus é capaz de abrir. E nada que vem de fora pode penetrar ali. Ali é um lugar indestrutível. E quem está ali dentro está salvo, guardado para sempre. Nós estamos em Cristo. E nada penetra. As paredes, imagine a espessura que são, e nada pode penetrar. Você entendeu essa ilustração? Você está entendendo? Agora vamos trabalhar para você entender que o amor de Deus está ali dentro, e nós estamos lá dentro e somos o objeto do amor de Deus. Vamos lá para aquilo que falamos sempre, Colossenses, né? Você tem que entender o Evangelho. Na velha aliança, eu não vou encontrar nada do que nós vamos ler aqui. Na velha aliança não existe essas coisas. Isso foi revelado somente ao apóstolo Paulo. Então eu tenho que compreender as cartas de Paulo. Então, Colossenses, capítulo de número 1, você já sabe até o que eu vou ler. Versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Olha, isso aqui está escrito, isso aqui é verdade. Isso aqui é uma verdade indestrutível, mas poucos são os que acreditam nisso de verdade, falam estas coisas. Tem gente que está em igreja de libertação há 20 anos, nunca leram este verso para eles lá dentro. Só falam de demônio, que ele tem o mal, o espírito, e sai, todo final de culto. Agora, Colossenses 1, 13 e 14, olha, repare no que você vai ler, não está na Bíblia? Então é verdade, está escrito isso aqui? Não, então não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira, isso aqui é a pura verdade. E se eu acreditar nisso, a minha fé é indestrutível. Porque se eu acredito que isso aconteceu comigo porque eu creio em Jesus Cristo, então é uma coisa indestrutível dentro de mim. É uma coisa forte, uma verdade firmada no meu coração que nunca vai me deixar ser abalado por falsas pregações. Então olha o que ele diz. Ele, o que ele já fez? Ele já fez, ele não vai fazer.
Se eu jejuar muito, ele não vai fazer isso. Se eu for na campanha de libertação, se eu for de sexta-feira forte, se o pastor falar hoje é dia de oração forte, nada disso vai resolver, porque isso tudo é uma farsa. Oração forte é uma farsa, sexta-feira da libertação é uma farsa, porque eu não encontro Paulo fazendo culto de libertação de sexta-feira, porque o macumbeiro faz macumba na sexta, e eu vou fazer um culto de libertação na sexta. Não encontro isso. Agora, quem é ignorante do conhecimento do Evangelho, ele nem entende o que eu estou dizendo. Ele vai odiar isso que eu estou dizendo, porque ele está enfiado em lugares que faz isso todo dia. Então, olha o que Paulo diz. Ele nos libertou do império das trevas. Não pode ser que isso está na Bíblia. Espera aí, pastor. Alguém poderia perguntar para mim. Não pode ser isso. Isso não pode estar na Bíblia. O senhor está dizendo que ele me libertou do império inteiro das trevas, de demônio, de macumba, de diabo, de altura, profundidade, essas superstições que entraram na igreja evangélica. Tem igrejas que são igrejas da macumba, porque eles só falam em macumba, tudo é macumba para eles. Atormentam, olha quem está lá dentro, é um atormentado. A mulher que está lá dentro bateu a porta, é um demônio. A mulher que está lá dentro, o marido não é crente, o marido chegou, falou um palavrão em casa, está amarrado para o marido. Ela é doida, né? Aí o marido, posso brincar? Aí o marido quer ter um aconchego com ela. Não, você está cheio do demônio. Aí ela vai perguntar para o pastor dela, pastor, o meu marido não vem na igreja, ele quis intimidade comigo, o pastor que é um cabeçudo que está lá no mesmo sistema, tem um demônio na vida dele. Acabou com o casamento dela. E ela vai chegar para o marido, está amarrado. Aí vai levar um pouquinho de sal grosso escondido, pôr na comida escondido lá para ele se converter. Ou vai levar uma pecinha de roupa para libertar ele. Né? É o falso evangelho. Então, meus irmãos, olha aqui. Ele nos libertou, ou nos tirou da potestade das trevas, aqui como a minha é atualizada, está libertou do império das trevas. Qual é o tempo do verbo? Passado. Já fez isso. Já fez ou não fez? Então, se você é um crente verdadeiro, de verdade, você creu no Senhor Jesus Cristo, quando você creu no Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo te libertou do império das trevas. Você já é um liberto do império das trevas. Você foi liberto de todas as coisas. Você poderia ter sido um macumbeiro, um feiticeiro, sei lá o que for. Mas se você creu em Cristo, teu Salvador te arrancou, te libertou, já te libertou do império inteiro das trevas e te transportou. Isso acontece espiritualmente. Antes de Cristo eu estou preso no império das trevas, eu não sou religioso, eu não entendo nada, nem sei se Deus existe, estou numa confusão total, mas quando eu criei, Ele me arrancou de tudo aquilo ali e me transportou e me pôs aonde? Isso aconteceu fisicamente? Não. Isso é espiritualmente, me transportou e me pôs no reino, me pôs em Cristo, no reino do Filho do seu amor, me pôs em Cristo. Olha como isso é poderoso. Por que isso não é pregado por esses pregadores da televisão? Eles nem leem essas coisas para o povo. Para eles o povo está sempre amarrado, precisamos de uma bênção que só eles vão dar. Distribuindo água orada, óleo ungido, água do Rio Jordão, florzinha, um frasquinho com o sangue de Jesus, um pedacinho de papel, distribuindo essas besteiras e o povo acreditando para ser liberto. Ele nos libertou do império das trevas. Olha como isso é grande, isso vai limpar a tua mente. A nossa mente vem meia viciada, dependendo da igreja que eu passei, que você passou, a gente traz uns resquícios daquilo que se pregava lá. Se o líder lá só pregava jugo e prisão e demônio, e o diabo está ao teu redor o tempo todo, e sabe, quando a gente vem para a graça, a mente traz uns resquícios do passado, precisa libertar isso aí com a verdade. Mas a mente que foi renovada com essa palavra aqui, já libertou do império das trevas. E você começa a ver que os medos que você tinha, aquelas superstições, aquelas inquietações no coração, parece que Deus te abandonava, começa a limpar
tudo na tua mente, você começa a se ver um liberto do império das trevas, para sempre. E Deus te libertou e não falou assim, ó, anda na linha, porque senão as trevas vão voltar para a tua vida. Não, Ele me libertou para sempre e me mantém liberto para sempre. Deus não poderia ser Deus se Ele me libertasse de um inimigo e me deixasse o inimigo voltar para a minha vida. Então Ele não é Deus, Ele é fracassado, a libertação dEle não funcionou, mas é ao contrário. Ele me libertou do império das trevas e me transportou e me pôs em Cristo, no reino do Filho do seu amor. Todo crente verdadeiro é um liberto. Fala isso para as pessoas. Quando vem aquelas pessoas, ore por mim, que eu estou numa luta, porque o diabo, olha bem nos olhos e fala assim, você já leu Colossenses 1,13? Leia para ele. Você já é liberto, essas coisas que estão na tua cabeça não é a verdade, é as fortalezas da mentira. Você está encucado, de tantos anos está em lugares que só fala de prisão, a tua cabeça está feita pelas prisões, você não entende o evangelho. Olha aqui, Ele te libertou do império das trevas. Aí ela vai falar assim, mas essas coisas que vêm na tua mente, é da tua própria cabeça. É o falso evangelho que criou essas fortalezas malignas na tua cabeça. Te libertou, irmã, para de choramingar, Ele te libertou, te libertou, te libertou. Fala isso para as pessoas, propaga essa verdade. Vai acontecer duas coisas. Ou alguns vão acreditar, outros vão olhar para você e falar assim, está amarrada, me libertou. Vão falar isso. Mas isso aqui é verdade, não é? Então todo crente verdadeiro, ela foi liberto do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. No reino, o que ele vai encontrar lá? Olha lá o verso 14. No qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. O que é a redenção? Toda a prisão, tudo que me escravizava. Cristo na cruz para nós brasileiros instituiu a lei áurea, fim da escravidão. Então, quando eu fui liberto do império das trevas, quando eu fui posto em Cristo, eu encontrei a redenção. Olha como a Bíblia fala de redenção. É o fim do cativeiro, é o fim da escravidão, é o fim. Eu tenho a redenção e os meus pecados e a minha culpa. Olha a parte B do verso 14. E a remissão dos pecados. O que significa isso? Que tudo que eu devia, houve a remissão. Deus retirou tudo, eu fui perdoado. Então, eu encontrei a libertação ali em Cristo e a remissão de toda a culpa. Estamos dentro do cofre. Deus nos libertou e nos pôs dentro do cofre forte. E lá dentro eu encontrei a redenção. E não tenho mais culpa, estou salvo e nunca mais vou perder a salvação, porque nada penetra naquele cofre forte que é estar em Cristo. Você acredita nisso? Por isso, esse negócio de culto de libertação, olhinho na testa, unção disso, unção daquilo, e vai para gritaria, um pastor lá, às vezes tem um pastor no púlpito que é mais escravo que você. Você vai lá, um pastor de 20 anos, o que esse cara tem para te dar? Ele não tem nem experiência de vida. Ele está ali que nem um papagaio, o líder dele principal falou, vai lá, fala isso, faz aquilo, distribui envelope assim, fala isso, faz aquilo e prega isso. Aí vai lá, tem um papagaio lá na frente, um menino de 20 anos que não pode nem ser pastor, nem casado não tem experiência de família, não tem nada, ele é um papagaio repetidor, é um louro José, para brincar com você. E um monte de gente idosa que pensa, o cara fala umas besteiras lá, não sabe provar, vão acreditar. Você entende o que eu estou dizendo? Então, meus irmãos, é isso aqui, fomos libertos do império das trevas, transportados, temos a redenção e a remissão dos pecados. Isso é estar em Cristo. Deus me tirou da escravidão, do poder do diabo, das trevas, me transportou, me pôs no cofre. Eu encontrei uma coisa preparada, redenção e remissão dos pecados. Vamos para outros textos, né?
Olha aqui, vamos, Efésios, estamos em Colossenses, volta aí um pouquinho, Efésios capítulo 1. Só o verso 7. Não dá para não ler desde o verso 3. Vamos ler, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou, dependendo da tradução, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o que propusera, ou segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente lá, em Cristo, no amado. E o que mais eu vou encontrar em Cristo? No qual, em Cristo, no amado, nós temos a redenção, pelo seu sangue, e a remissão de todos os pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, o que é redenção? Eu encontro através do sangue derramado na cruz. O que é redenção? Vou repetir de novo. Tudo que me prendia, que me escravizava, a minha culpa dos pecados, a obra maligna contra a minha vida, eu fui redimido pelo Senhor Jesus. Eu encontrei a redenção em Cristo e a remissão de todos os pecados. O sangue da nova aliança, o sangue, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Começa-se uma nova aliança, um novo testamento. Por este sangue que foi derramado na cruz, eu alcancei a libertação total. Agora, quem acredita nisso que eu estou lendo aqui para você, que está escrito aqui? Porque esse evangelho está escondido. Porque essas pessoas que não têm uma hora na televisão, em vez de ficar vendendo assinatura de televisão, vendendo carnê, pondo aquele monte de conta corrente, por que não falam essas coisas para as pessoas? Por que não é o evangelho? Não falam que são pregadores do evangelho, mas por que isso eles não pregam se está aqui na palavra de Deus e é a verdade? Qual a razão de esconderem esse tesouro? Qual a razão de ocultarem estas coisas? Por que eles escondem? Isso que é libertação, é conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Por isso que eu falo, nós estamos na nova aliança. O novo testamento. A igreja não existia no Velho Testamento. Procura a palavra igreja no Velho Testamento. Não existe. É só povo judeu. A igreja vem existir na nova aliança. Jesus pré-anunciou ela quando disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. E a igreja vem dali para frente, quando ele morre na cruz e o Espírito Santo é derramado, surge a igreja. Aí que a igreja aparece, que é a noiva de Cristo, que é o corpo de Cristo, que faz parte de todos aqueles que são salvos de verdade. Nova aliança. Nova aliança, evangelho da graça de Deus. Então lemos Colossenses 1,13, agora Efésios 1,7. Agora vamos lá. Efésios 2,10. Já que estamos em Efésios, vamos ali. Geralmente a gente lê o 8, porque pela graça sois salvos. Vamos lê-lo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então obra nenhuma me salva. Já te ensinei isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Agora presta atenção como começa o verso 10. Pois somos feitura dele. Nós somos recriados. Criados em... Aonde é que eu fui criado? Em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que boas obras são essas? As que eu fiz? Não, as obras que Deus preparou de antemão são as obras que Cristo realizou a nosso favor na cruz. A obra da redenção, eu vou andar nela. A obra da justificação, eu vou andar nela. A obra da reconciliação, eu vou andar nela. A obra da graça de Deus, eu vou andar nela. Deus preparou todas essas obras através do que Cristo fez na cruz,
me criou de novo para que eu ande nela, andar em cima do Evangelho. Não sou eu que produzo essas obras. Deus preparou de antemão, antes que eu estivesse nelas, Ele preparou tudo isso para que agora, como salvo e criado em Cristo, eu vou andar nessas boas obras. Não é o que eu faço. Ele que preparou essas boas obras para mim andar nelas, através do que Cristo fez na cruz. Olha o verso 10, comecinho. Pois somos feitura dele, criados em Cristo. O que é ser criados em Cristo? A mulher fica grávida, tem uma gestação de 9 meses, se for tudo normal, e ela gera uma vida, uma criança. A criança ficou ali incubada 9 meses. O que é ser criado em Cristo? É ser criado quando eu compreendo o Evangelho, creio em Jesus Cristo. Deus vem e me fecunda em Cristo. Vocês estão entendendo? Eu nasci, fui criado. Que parte minha foi criada? Não foi a minha carne. Aonde é que Adão morreu lá em Gênesis 3? Quando ele se tornou pecador e afundou a raça humana no pecado. Aquela imagem e semelhança de Deus no Espírito, que Adão era imagem e semelhança de Deus, ele morreu ali dentro. A imagem e semelhança de Deus em Adão foi morta. Adão se tornou uma alma vivente num corpo escravizado, todo destruído. Todos mortos. Agora, quando eu creio em Cristo, acontece que Jesus diz para Nicodemos: se você não nascer de novo, não vê e não entra no reino de Deus. Então, o que é ser criado em Cristo? Quando eu crio em Cristo, aquela parte morta, que eu nasci assim, lá no meu espírito. Vocês estão acompanhando isso? Todo aquele que não crê em Cristo, ele está morto, ele é um ser vivo, alma e carne. Mas no Espírito ele é morto. Quando ele crê em Jesus Cristo, Deus lhe dá um novo Espírito, ele nasce por dentro, se torna um verdadeiro Filho de Deus. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, o poder de Deus, todos quantos o receberam, ela deu-lhes o poder para serem feitos. Todos, João 1, 12, 13, 14, todos quantos o receberam. Não é aceitar Jesus, não tem que aceitar nada, é recebê-lo. Nunca vi um dos apóstolos dizendo: levanta a mão, aceita Jesus. Não está escrito isso. Está escrito isso? Não está escrito isso. Mas todos quantos o receberam, presta atenção, deu-lhes o poder, algo veio sobre nós, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Ser feito. Se você foi feito filho de Deus, é porque estava perdido e não era. Entende isso? Então ali nós somos criados, já dentro do cofre, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Está difícil compreender essas coisas? Vamos em frente? Então, nós vemos Efésios 2:10, vou ler de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então tudo isso aconteceu ali dentro do cofre, onde nós estamos guardados, o cofre de Deus. Agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Olha, isso eu estou te dizendo coisa espiritual. Isso é o Evangelho, a palavra que é Espírito. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ler desde o verso 14, mas a tônica é o 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Se você não está acostumado a folhear a Bíblia, aqui você vai folhear muito, vai aprender a mexer onde estão todos esses livros da Bíblia, porque aqui tem que folhear a Bíblia, certo? Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas para quem nós vamos viver? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós vivemos para Deus. Você está vivo para Deus agora. E assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conheçamos Cristo segundo a carne,
Já agora não o conhecemos deste modo. Agora vamos entrar no cofre e ver. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura, ou uma nova criação. Alguém que está onde? Em Cristo, no cofre. Você está no cofre, está em Cristo? Sim, é salvo. Então, se você está em Cristo, foi criado em Cristo, como lemos em Efésios 2:10. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. E o passado dessa pessoa? As coisas antigas se passaram e agora o nosso presente. Tudo dentro de nós se fez o quê? Novo. Então Deus, olha o segredo, olha, com a ressurreição de Cristo, Deus proporcionou o novo nascimento. Isso é complicado, mas você vai entender. Então, a primeira criação, Adão destruiu todo mundo. Agora Cristo vem e Deus vai começar uma nova criação, utilizando-se desta velha criação, aqueles que creem. Deus vai começar uma nova raça de homens. Quando eu falo homens, é o substantivo comum de dois, homens e mulheres, né? Então agora que Cristo vem, Ele morre, Ele ressuscita, a ressurreição proporciona para Deus criar uma nova raça foi criada. Os filhos de Deus foram criados em Cristo, nasceram as novas criaturas, os novos homens. São criados no cofre, em Cristo. Deus começa uma nova raça. Uma raça nova que é espírito, mas está presa ainda num corpo que herdou da velha raça. Então Deus começa uma nova criação de seres, de filhos. Você entende ou não? Hã? Então você é uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Quem é que vai herdar as coisas celestiais? Quem é que está salvo? Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Essa nova criação que é chamada de igreja, de corpo de Cristo. Então você é uma nova criatura. Se alguém olhar você por fora, vai ver a mesma coisa. Esse corpo de carne está com os mesmos defeitos, que vai aparecer sempre. Mas lá por dentro, a imagem e semelhança de Deus foi restaurada. Você é um ser espiritual, preparado para entrar na eternidade. Você já tem a imortalidade dentro de você agora. Você é nova criação. A nova criação está dentro do cofre. Aonde está o amor de Deus? Aquele que está em Cristo, no cofre, é uma nova criação. Então um dia você vai sair do corpo. Vivinho, esse ser interior, esse homem interior vai... Sabe quando você tira uma rolha da garrafa, vai... Hã? Uma hora que esse corpo parar, você vai ser sacado assim... Teu homem interior, espírito perfeito, sai de dentro. É que nem a lagarta se torna uma borboleta de asas azuis, né? Ela morre, a lagarta fica lá, seca de dentro, sai um ser totalmente diferente, uma linda borboleta. Ninguém dizia. Então ninguém vai dizer que você, já ficando velho, que nem eu, 65 anos, aqui dentro existe um homem interior, um filho de Deus, uma nova criação, liberto de tudo, que já tem a imortalidade dentro de si, um homem. Isso é uma loucura. Não parece uma loucura? Pastor, dentro de mim então existe a nova criação no meu espírito. Mas, pastor, eu estou preso nessa carne. Essa carne é tão agressiva que você não consegue perceber a grandeza do que está dentro de você. Segundo aos Coríntios 12, Paulo diz o seguinte: conheço um homem e tal, e tal, e tal, que no corpo... Vamos estender um pouquinho, você vai ter paciência? Então vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, só para falar disso. Nós já estamos nela, né? Não? Não. Vai lá para o capítulo 12. Paulo vai falar sobre as revelações que ele teve de Deus. Então no verso 1 ele diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, que era ele mesmo, que há 14 anos, já fazia 14 anos que havia acontecido isso. Foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então o terceiro céu é o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito o homem se referir. Então Paulo teve uma experiência. Hoje nós sabemos.
Ele saiu de dentro do corpo. E fazer uma viagenzinha lá no paraíso de Deus, no terceiro céu. Não vou explicar terceiro céu agora, senão eu vou tomar muito tempo. Então ele foi sacar, Deus permitiu que ele saísse de dentro, e a coisa foi tão gloriosa que ele não sabia se o corpo estava junto, porque ele estava num corpo. Se o corpo foi ou se o corpo não foi, mas ele foi até lá. Ele foi até lá, nos lugares celestiais, no terceiro céu, paraíso de Deus, e viu coisas, e ouviu. O que saiu de dentro dele? Saiu alguém todo morto, assim? Não, saiu alguém vivinho, com sensação de corpo, levinho. Entende isso? É o homem interior, é a nova criação. Aquele que está em Cristo, está no cofre, é uma nova criação. Por isso que o evangelho não é coisa material. O evangelho falso se tornou isso. Eu preciso ter dinheiro, Deus vai me dar casa, Deus vai me dar carro, Deus vai fazer eu casar, faz campanha, faz isso. É o evangelho que todo mundo vai para a igreja para as coisas da terra. Atrás de dinheiro, atrás de casamento, atrás disso, sabe? E eles prometem que se fizer o que eles querem e dar o dinheiro que eles querem, ele vai acontecer isso na sua vida. O evangelho é uma coisa eterna, espiritual, futura, que traz a imortalidade, que uma hora esse teu corpo vai morrer e você vai entrar na eternidade limpo, perfeito, salvo, a nova criação. Mas pastor, então quer dizer que eu não posso pedir para Deus nada material? Não falei isso. Mas não é isso, a nossa vida em seguir Jesus não está, eu preciso trocar de carro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é isso, gente, isso é o falso evangelho. Se der para trocar, trocou, se não fica com o seu velhinho, está bom demais. Mas a nova criatura tem a imortalidade dentro de si. Porque Jesus Cristo veio ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para dar carro, casa, dinheiro, comida para as pessoas? Não! Para que todo aquele que acreditar nele não vai se perder. Quem não nasceu de novo, quem não é salvo, está perdido eternamente. É isso que a Bíblia diz. Pode ter sido um milionário, está perdido, já está julgado. Então essa é a nova criação, esse ser invisível. Nossa, eu precisava falar muito tempo disso, uma hora eu vou tratar só disso. Então aquele que está em Cristo é uma nova criação, é um novo homem, você nasceu por dentro. Você pode ter vivido muito tempo dentro da igreja, não entendia nada, nem gostava de igreja, odiava a Bíblia, mas um dia aconteceu, você acordou por dentro e falou, nossa, tudo mudou dentro de mim, eu acredito agora, eu sei que Jesus é verdadeiro, eu sinto Deus, mudou tudo, aí a nova criação nasceu, ela tem sensibilidade com Deus, ela ama a Bíblia, ela tem sensibilidade com o mundo invisível, ela quer comer a palavra, ela quer seguir Jesus, ela quer, antigamente ela era morta, não queria nada disso, mas agora a nova criação se alimenta da Bíblia, come o Evangelho, a comida dela, o Evangelho desperta e aperfeiçoa cada vez mais o conhecimento dela, né? A pessoa estava de um jeito, não queria nada, agora se tornou um crente, nasceu de novo, é uma nova criação, mas ele está onde, hein? Ele está onde? Em Cristo, lá dentro do cofre, é a nova criação. Vamos em frente. Romanos 8:1. Para esse que está em Cristo, onde está o amor de Deus, onde é o cofre forte. Eu repito isso só para você memorizar. Romanos 8:1, olha lá, aquele, e assim, agora pois, já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo. Então eu estou no cofre, não há mais condenação. Ele me redimiu, pagou tudo que eu devia, me libertou, quitou minha dívida, me salvou, me fez nascer de novo, me pôs em Cristo, me libertou do império das trevas, e eu estando ali, não há mais condenação. Deus não pode pegar coisas da lei e vir te condenar, porque Ele removeu tudo aquilo, tudo que acusava, tudo que você devia foi removido na cruz. Foi removido ou não foi? Então agora, no tempo presente, eu nasci do alto, eu sou uma nova criatura. Não existe mais condenação, nunca mais vou perder a salvação. Isso não quer dizer que eu tenho liberdade de viver uma vida fazendo tudo que é errado, não, porque você é salvo, você é de Deus, tem que ter uma vida limpa, uma vida honesta,
vai falhar, vai perder a paciência, vai se irritar. De vez em quando a esposa vai se irritar com o marido, vai. O marido vai se irritar com a esposa, vai. Um não vai se compatibilizar com o bafo do outro, vai. Os filhos vão desobedecer, vão. Os filhos vão fazer coisa errada, vão. Mas não quer dizer porque essas coisas da carne se manifestam que você perdeu a salvação. Vai vir um dia tão frio que aí não quero ir na igreja, eu estou com frio que a tua carne vai cobrar, vai, mas você não perdeu a salvação. Porque você está preso num corpo de carne defeituoso que é contrário às coisas de Deus e te leva a fazer coisa errada o tempo todo e você não quer mais. Se eu sou de Deus, eu não vou perder a salvação, então eu vou trabalhar para ter uma vida limpa em todos os aspectos da minha vida, com a esposa, com o marido, com os filhos, na sociedade, com o vizinho, no comércio, né? Eu não vou burlar, enganar, roubar, trapacear. Vai ser difícil, no comércio vai ser difícil, muito difícil. Porque está tudo corrompido, né? Mas eu não vou perder a salvação se der uma ou outra mancada, porque quem nasceu de novo não quer mais coisa errada. A nova criatura não quer mais ser um mentiroso, mentir todo dia, viver mentindo, camuflado, se escondendo da esposa, se escondendo do marido, adulterando. Não está mais nele isso, ele é uma nova criação, ele é novo por dentro. Então aquele que está em Cristo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então uma nova lei entrou na minha vida, a lei do Espírito e da vida. O que ela fez por mim? Me libertou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte? É a lei de Moisés, essa lei que condenava do pecado e da morte. Fui liberto da lei, acabou a lei. Você aceita isso que eu estou dizendo? Eu tenho mais alguns versos, mas já falei muito. Só para terminar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vem Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha, eu estou te lendo os versos, eu não estou inventando essas coisas, está tudo aqui, ó. É o Evangelho. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vamos ler 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo não se fez apóstolo, ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. E o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ao cofre, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você leu isso aqui, santificados em Cristo. O que é ser santo? O que é uma coisa santa? É uma coisa separada. Quando Deus fala de santidade na Bíblia, então são coisas que Ele separou para um determinado fim. Aquilo é santo para Ele, vai exercer ou vai operar, ou vai ser utilizado para aquilo para o qual foi separado. Está bem claro isso? Então Paulo está dizendo que nós fomos santificados em Cristo, ou seja, Deus, quando eu criei em Cristo, fui salvo, Ele me santificou para Ele. Não foi eu que me fiz santo. Ele me pegou, me separou, me pôs em Cristo e me santificou. Você sabe que na igreja católica tem um santo para cada dia. Sabe que você é muito mais santo do que aqueles santos que estão lá? Se você é alguém que foi separado por Deus, está em Cristo e é salvo, você é muito mais santo do que aqueles que estão lá. Sabia disso? Sabia ou não? Então, em Cristo nós somos santificados. Dentro da arca, Deus me separou para Ele. Me santificou. Por isso que Deus me chama de santo. Eu olho para mim e não vejo nada de santo, porque a minha carne é uma traidora. Mas porque Deus me santificou, Ele me separou, então Ele me vê como santo. Ele não leva em consideração esse corpo morto. Para Deus, o nosso corpo é uma coisa morta. Não serve para nada, tem que ser eliminado e substituído por um corpo indestrutível, um corpo glorificado. Então, você é um santo. Talvez a esposa não vai achar muito.
Você não guardou lá a roupa direitinho, largou tudo. Não faz. Homem, seja inteligente. Não tira a roupa, vai largando para cá, para lá, para lá. Não deixa o teu guarda-roupa todo uma bagunça. Arrume, tirou a roupa, dobra e guarde, põe o sapato no lugar certo. Não seja um relaxado. Mulher, não seja relaxado, não deixa a louça da pia chegar até o teto para lavar só à noite. Convida o marido para lavar durante o dia. Faz que nem eu aqui, está vendo minha mão manchada, mão de velho, de tanto lavar louça. Eu estou por aqui de lavar louça, mas estou lá. Estou lá no samba da louça. Olha, eu já lavei louça há muitos anos, viu, meus irmãos? Acho que preciso passar, porque nem as irmãs fazem algum creme aqui, porque não vai começar a desgrudar a pele, né? Mas graças a Deus, vocês estão entendendo, queridos? Nós fomos santificados em Cristo, nós somos santos dentro da arca. Agora voltemos para terminar no texto onde começamos, Romanos 8. Vamos ler desde o verso 34, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. E aonde está este amor de Deus? Está na arca, no cofre, está em Cristo. Então dê graças a Deus. Viva por fé. Nós vivemos pela fé naquilo que a palavra diz. Vamos ter alegria por fé naquilo que a palavra diz. Essa é a nossa posição, o amor de Deus que está em Cristo, e é ali que nós estamos, no cofre forte de Deus. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé. Vamos ter uma breve oração. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Mais uma vez eu peço, abra o entendimento. Aonde está este arroz com feijão, este leitinho que nós pregamos chegar? Ilumina os olhos do coração de todos quantos ouvirem esta palavra. Alcance aqueles novos que estão saindo da lei e vindo para a graça. Aquelas famílias que não aguentam mais a igreja do jugo, a igreja da lei. Estão com sede do Evangelho da graça de Deus, que elas ouçam, que esta voz chegue até elas. E quanto a nós vamos ter uma semana de paz, de alegria, de trabalho sim, de luta sim, mas de alegria, de vitória, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida e a tua palavra nunca falhará. Oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Se você trouxe a semente, é bem-vinda. Vamos aplaudir bem forte, irmãos.